Então, hoje a gente vai falar sobre processamento em superfície, sobre quais são os fatores que influenciam quando a gente está pensando numa separação de superfície, qual é o tipo de abordagem que a gente faz quando a gente está pensando no processamento de petróleo e no equilíbrio, e qual é a influência do equilíbrio de fases, né? Então, se a nossa disciplina ela pensa em comportamento de fases, como as fases do petróleo se comportam durante as etapas de produção, é importante a gente compreender também como essas fases estão relacionadas e quais são as estratégias de cálculo do equilíbrio de fases que a gente tem. Antes da gente chegar na parte dos cálculos, a gente precisa que vocês tenham a sensibilidade de o que é importante nesses cálculos. Então, em termodinâmica, a gente viu aquelas teorias todas que a gente estava vendo, e agora essa abordagem nessa disciplina é de um ponto de vista mais prático, efetivamente o que é focado para a engenharia de petróleo. Então, quando a gente está falando de processamento em superfície, a gente está tentando entender como é que o óleo que está vindo normalmente de um manifold, de um conjunto de válvulas de produção que controlam a pressão no fundo do poço, que controlam a quantidade de componentes que está passando pelo riser de produção. Então, eles chegam, vão até um primeiro separador. Nesse primeiro separador, então, você tem aqui uma determinada separação do óleo e do gás. Então, a primeira menção que a gente tem é que a gente remove uma quantidade de gás em uma determinada pressão e a gente tem a remoção de uma quantidade de óleo também aqui nessa condição que está desse estágio 1 de separação. Normalmente não é o suficiente você fazer isso, e a gente vai entender hoje por que não é suficiente você utilizar apenas uma etapa de separação, mas na verdade você utiliza duas ou três etapas de separação distintas, em que você repete isso, encaminhando o gás para uma produção unificada de gás, e o óleo você vai encaminhando ele para o próximo estágio. Até que você chega num ponto em que você está já nas condições padrão. Então, aqui, esse óleo aqui que já está guardado, a gente já chama de stock tank oil. Então, ele já está nas condições padrão. E o gás residual, para que você consiga atingir essas condições padrão, ele é então encaminhado para cá. Do ponto de vista da engenharia de petróleo, a hipótese principal, quando a gente está falando de processamento de superfície, é que, independente que as composições sejam diferentes aqui nessa linha de produção de gás, você tem uma produção de gás, e esse é o gás de superfície. E aí esse gás de superfície, ele está nas condições padrão, que aí é, no caso, um ATM e 60 Fahrenheit, por exemplo. Então você tem aqui o que é chamado de gás de superfície. E a hipótese é que, independente que você tenha aqui diferentes composições, então você tem um número de mols do gás 1, e você tem aqui a composição desse próprio gás 1 aqui também. Você tem um número de mols do gás que está saindo do separador 2, e você tem uma determinada composição. Isso aqui vai diferente, né? Então, na primeira etapa de separação, você consegue remover os componentes mais pesados, mas aí, alterando pressão e temperatura, a composição dos componentes que saem aqui acaba sendo diferente também. E aí, para o número de separações que você tiver. Independente disso, né, você considera que você tem uma saída aqui e uma quantidade produzida de gás nas condições padrão do gás. A mesma coisa para o óleo. Então, você tem aqui um determinado volume inicial que está sendo produzido, esse volume vai diminuindo conforme as separações, por quê? Você tem um fator de encolhimento do óleo. Então, se você tem o encolhimento do óleo, então esse encolhimento do óleo se dá porque você está evaporando partes desse óleo à medida que você vai reduzindo a pressão. E normalmente você tem, obviamente, uma pressão que está aqui chegando nesse conjunto de separadores que é maior do que a pressão padrão do sistema, ok? Mas o que te interessa é que, no final das contas, você também tem uma saída, uma determinada vazão de óleo nas condições padrão do Stock Tank Oil, ok? Então, isso aqui normalmente é uma caixa preta para os engenheiros de petróleo. Então, isso aqui está dentro de um conjunto de separações. A gente tem algumas outras informações importantes dentro do processamento do óleo, como, por exemplo, o gerenciamento de incrustações.
A gente tem também como gerenciar as parafinas, ácidos naftênicos, incrustações parafinas, ácidos naftênicos e emulsões. O que é cada um desses problemas? Incrustações, aqui quando eu falo incrustações, é basicamente incrustações inorgânicas, tá? As incrustações inorgânicas e os ácidos naftênicos, eles são problemas que estão geralmente muito linkados quando você tem um parque de separação, um parque de processamento, que é comum para múltiplos reservatórios. E aí, quando você tem essa alimentação de múltiplas fontes diferentes para um mesmo trem de separação, e isso é muito comum em reservatórios offshore, porque normalmente você tem uma unidade de produção e separação, e você tem múltiplos reservatórios, às vezes, sendo conectados aqui, múltiplos poços sendo conectados. Então, dependendo da composição de cada um desses componentes, eu posso ter incompatibilidade por exemplo, a água que está sendo carreada na corrente vermelha pode ser incompatível com a corrente verde. E aí, o que é essa incompatibilidade? É normalmente quando você está ligado com a deposições de sais inorgânicos ou a deposição de ácidos naftênicos. E aí, esses ácidos naftênicos são componentes que, quando você adiciona sais de bário ou até mesmo outros componentes, como sulfatos, eles podem se depositar na forma de sais naftênicos, sais de naftenatos. E isso daqui é uma meleca preguenta que entope e incrusta dentro dos equipamentos. Então, isso daqui são fontes de problemas, né? As parafinas, então, à medida que você vai reduzindo a temperatura para poder conseguir chegar na temperatura operacional, a temperatura padrão do sistema, você vai reduzindo, você vai induzindo a possibilidade de precipitação de parafinas. Então, parafinas são aqueles componentes mais longos, mais elongados do petróleo, com a estrutura parafínica, né, aquela estrutura linear que pode ter insaturações, ramificações, mas ele tem um comportamento que, quando você baixa a temperatura, ele cristaliza, ele forma um sólido, e aí esse sólido, obviamente, não é um pozinho fino, que nem você via aí em química, no laboratório de química geral, mas é uma meleca preta que está ali incrustada com óleo, que entope as tubulações, atrapalha os processos de separação de emulsões também. Então, emulsões é quando você sabe, você tem uma noção de que o óleo ele não se mistura com a água, mas se você mantém essa água dispersa dentro do óleo, mesmo que você tenha um tempo suficiente aqui para separação nesses separadores, você não consegue remover toda a água porque ela continua dispersa. Então, é uma dispersão. Essa dispersão da água no óleo ou do óleo na água causa vários problemas, porque normalmente você tem a saída de gás, a saída de óleo desse conjunto de separadores, mas você também tem uma saída de água e areia. E aí, o que fazer com essa água se você está numa unidade de produção offshore, que é o caso dos poços, dos reservatórios mais importantes aqui do Brasil? Então, você vai tentar colocar essa água dentro de uma especificação que seja possível jogá-la no mar. Então, você tem um teor máximo de componentes em que você pode ter na água para que você possa devolver ela para o mar. E, da mesma forma, tem uma quantidade máxima de água que você pode ter. Normalmente isso está ligado com o teor BSW. Então, seja de sedimentos, água, qualquer coisa disso, não pode passar de 1% do que você tiver dentro do óleo, né? Para que ele seja comercializável. Então, as emulsões, elas também são fontes de separação. A gente vai estudar mais a fundo cada um desses componentes quando a gente estiver falando um pouco mais de garantia de escoamento, mas isso também é alvo de o que você faz para conseguir separar esses fluidos. Então, num primeiro momento, a gente vai olhar essa caixa vermelha, ela fechada, mas dentro dessa caixa vermelha tem todos esses problemas para serem gerenciados, ok? Então, olhando ela fechada, como uma caixa fechada aqui que só produz gás, óleo e água, a gente pode, então, ter algumas observações, né? Quais são os fatores que influenciam e qual é a sua estratégia de controle para que você possa ter
uma produção de petróleo, né? Quais são as estratégias que você toma para que você possa fazer a separação do óleo, gás e água. Então, a primeira intenção dessa separação é você conseguir o óleo estabilizado. E o que eu quero dizer por óleo estabilizado? É porque no primeiro separador aqui, você tem uma pressão, vamos supor, de 750 psi. Você não consegue manter essa pressão de 750 psi para sempre no óleo. Então, você precisa deixar ele numa condição que seja a condição ideal para o transporte. E quando a gente está falando de transporte de grandes volumes, em espaços pequenos, tudo que a gente não precisa é que a gente precise fazer um novo processamento durante o transporte. Então, o que a gente precisa é realmente deixar ele nessas condições aqui padrão, e que essas condições padrão sejam mantidas. Então, é nisso que eu estou falando de óleo estabilizado, ou seja, é um óleo que não vai produzir mais gás, aumentar a pressão do tanque durante o transporte, ok? Então, o que a gente precisa também ter como estratégia na mente da gente é que a gente precisa maximizar a produção de líquido. Então, a gente quer aumentar o máximo possível a quantidade de líquido que a gente está observando. Então, nessa forma, a gente tem aqui diversas pressões e temperaturas. Então, eu tenho aqui a pressão 1, temperatura 1. Eu tenho aqui a pressão 2, a temperatura 2. E aqui no último tanque de separação, eu tenho a pressão das condições padrão e tenho a temperatura das condições padrão. Então, obviamente, eu tenho aqui 4 elementos em que eu consigo fazer algum tipo de alteração para que eu possa avaliar os custos que eu tenho de separação em relação ao que eu posso obter. Então, isso aqui é manipulável mediante algum custo. Então, a gente tem aqui as condições nos separadores. Então, eu tenho aqui o estágio 1 de separação, o estágio 2 e o estágio 3. Então, nesse caso aqui, eu tenho que no estágio 1, eu tenho uma pressão 1, temperatura 1, pressão 2, temperatura 2, e aqui eu tenho a pressão nas condições padrão, temperatura das condições padrão. Então, esses componentes aqui, a gente consegue manipular eles pagando para isso. Então, a gente consegue ter em algum custo, eu consigo aumentar a temperatura, reduzir a temperatura do sistema, tudo isso mediante algum custo, seja um custo operacional, com algum insumo, com energia que está sendo gasta, ou seja, um custo de capital, através da instalação de um equipamento que vai fazer esse resfriamento. Então, você tem um CAPEX e um OPEX aqui, que você está utilizando para poder você conseguir manipular essas variáveis. Então, essas variáveis aqui vão influenciar na propriedade que a gente viu na última aula. Elas têm uma influência direta na constante de equilíbrio. A nossa constante de equilíbrio aqui, então, a gente vai buscar ter um K que seja mínimo. Porque o que é K igual K mínimo, né? Eu procurando ter um K que seja um K mínimo, lembrando da definição de K. É a razão entre a composição no vapor em relação à composição no líquido. Então, se K é mínimo, é porque eu estou com a composição de cada componente ao máximo possível na fase líquida. Então, a gente quer, além de minimizar o valor de K, isso quer dizer, em outras palavras, maximizar o número de mols na fase líquida. Isso pensando sempre nas condições padrão. Conforme a gente já viu na última aula, naquele gráfico de K que a gente desenhou, então deixa eu reproduzir ele aqui rapidinho. A gente fez na aula passada uma análise do valor de K, uma análise mais termodinâmica. A gente viu que a gente tem os componentes mais leves, mais ou menos com esse comportamento. A gente tem os componentes intermediários aqui, mais ou menos assim. E a gente tem os componentes pesados, bem aqui embaixo, e vindo para cá.
Então, todos têm aqui um ponto de encontro ali naquela região, que não consegue diferenciar muito bem o que é líquido e vapor. Então, aquela região ali é mais ou menos a região crítica, ok? Então, a gente percebe que numa pressão muito baixa, uma pressão intermediária, numa faixa de pressões intermediárias e as pressões muito elevadas. Então, nessa faixa de pressões intermediárias, até aqui próxima às pressões altas, a gente tem um valor mínimo de K para algum desses componentes, aqueles que são solubilizados, não solubilizados, né, aqueles que são condensáveis. Então, esse valor mínimo aqui de K, ele pode ser alcançado, mas na faixa entre 50 e 120 bar. Só que essa pressão aqui, essas condições de pressão, elas não são viáveis, ok? Então a gente vai fazer um jogo ali de pressão e temperatura para poder conseguir atingir o objetivo da gente, que é conseguir maximizar o máximo possível do valor de óleo, ok? Se a gente pudesse fazer uma comparação aqui, então, por que que a gente precisa de mais de um estágio? A gente pode definir aqui uma variável para a gente conseguir avaliar isso em função do número de hidrocarbonetos. Então, se eu pensar aqui na recuperação no óleo final de um determinado componente I, então aqui a recuperação no óleo final, ou seja, é o número de mols no componente I no óleo nas condições padrão, dividido pelo número de mols total daquele componente, ok? Então a gente vai aqui de 0 a 100%. Ir de 0 até 100% aqui nessas condições é a gente pensar em o quanto o componente está distribuído, né? Então, não deixa de ser uma avaliação indireta do valor de K, só que a gente sai um pouco mais da termodinâmica e vai para um conhecimento mais prático. Então, aqui o que a gente pode fazer aqui é colocar isso aqui como sendo C1, C2, C3, C4, C5, C6, 7, 8, 9. E aí vai. E por aí vai esses componentes. A gente sabe que para esses componentes aqui, de 7 a 9, eles têm a tendência natural de estarem na fase líquida. Ou seja, eles já têm um K, isso aqui, esse gráfico aqui é K pela pressão, tá? Eles já têm a tendência de estarem realmente com um K muito baixo. Então, se o K é muito baixo, eles já têm a tendência de estarem na fase líquida. Então, esses componentes aqui, eles já estão basicamente aqui em 100%, tá? Então, a gente já pode dizer que eles têm uma tendência, uma preferência muito clara para 100%. Da mesma forma, os componentes aqui C1 e C2, a gente também vê que os valores deles aqui, representados em vermelho, eles têm a tendência muito clara de já particionarem para a fase gasosa. Então, eles estão 0% no líquido, tá? Esse símbolozinho aqui do O com o chapeuzinho é para poder eu te dizer que ele está no líquido do óleo no tanque, tá? Ok, então, resta aí alguns outros componentes, aí quando você vai chegando aqui perto de C3, é que o negócio vai subindo um pouquinho. Então, a gente vai ter aqui sair desse ponto para chegar até no próximo. Então, normalmente, quando você utiliza 3 estágios de separação, você faz um negócio mais ou menos assim. Realmente é esse formatozinho de S aqui, quando você está utilizando 3 estágios. Se você pensasse assim, não, professor, eu quero economizar o máximo possível, não vou gastar com processamento, o negócio está difícil aí para petróleo, então vamos economizar no processamento e vamos colocar somente um estágio. Se você fizer isso, a tendência que você vai observar é de que você não vai ter como remover os componentes mais pesados da fase gasosa para ir para a fase. Você não dá tempo desses componentes, os mais pesados da fase gasosa, de irem para a fase líquida. Então, os componentes mais pesados da fase gasosa estão aqui entre C4, 5 e 6. Esses também são os mais leves, então você precisa dar tempo que eles cheguem lá. Se você não deu tempo, essa curva vai ter mais ou menos esse comportamento aqui.
Então, você vai começar a ter componentes que estão mais, um mesmo componente aqui, quando você tem mais separadores, você consegue recuperar mais ele do que anteriormente, se você tiver somente um estágio. Então, isso daqui é somente com um estágio. Ah, não, tá. Bom, já que eu vou perder, então, em termos de produção, eu vou estar produzindo menos óleo, eu vou estar vendendo menor quantidade de óleo, então eu vou colocar o máximo de estágios que o dinheiro puder pagar. Então, o tanto de dinheiro que eu tiver vai ser o tanto de dinheiro para poder utilizar para fazer essa separação. Então, você vai conseguir chegar aqui, mas o custo disso vai ser muito mais elevado. Então, você tem mais ou menos esse jogo, e aí o que os estudos, o que as plantas têm já dentro de uma grande faixa de composições e propriedades do óleo, é que o que vale a pena é você manter cerca de três, em torno de três estágios de separação. Obviamente também tem fatores aí que cada separador desse é um separador multifásico, né? Então ele tem uma etapa eletrostática para poder você conseguir separar a emulsão mais rápida. A gente vai aprender mais sobre isso. Você tem defletores e você também tem separadores de névoa para poder você conseguir reter as pequenas gotículas de líquido para elas não saírem junto com, com o gás e dessa forma você perder a composição de líquido por arraste do gás, né? Então as velocidades relativas entre as fases é controlada, todos esses fatores efetivamente, ok? Você tem alguma dúvida até agora? Não, até agora não. Tranquilo, Até então agora, vamos ok, lá. professor. Certo, mas aí como é que a gente faz a abordagem dessa, dessa quantificação dessas fases se a gente tem tantas fases em contato, né? Na verdade, se a gente for rigoroso, a gente tem um contato que não é só gás-óleo. A gente tem água, gás e óleo em contato um com o outro. Então, você tem água praticamente em todo o processo de produção de petróleo. Então, você tem água ali desde da região in situ, ou seja, dentro dos poros do reservatório. Normalmente a gente chama essa água de água conata, a água que está ali já na formação geológica, junto com os componentes. Você tem também contato com a água na tubulação de produção. Você também tem contato com água nos separadores. Você vê esse equilíbrio água, gás e óleo também nos separadores. E você tem também quando dá tudo errado. Quando dá tudo errado é quando você tem, por exemplo, um vazamento ou uma situação de blowout. E aí, quando dá tudo errado, é porque você está tendo contato do óleo sendo produzido com a água do mar. Então, é um outro ponto que você também tem o equilíbrio água, gás e óleo. Ou seja, em geral, você tem duas situações aqui. Em geral, a gente considera que você tem apenas a influência das composições do gás e do óleo diretamente nos coeficientes de partição, nas constantes de equilíbrio, ou seja, pressão, temperatura e composições, mas essa composição aqui é sem a composição de água. Não te interessa muito o porquê que a água está aqui. Só que, às vezes, você precisa ser mais rigoroso. E aí, a abordagem rigorosa é justamente você ter a influência de todos esses parâmetros, e aqui incluindo a água. Ok? Bom, do ponto de vista prático, você pode realmente esquecer a água e fazer a abordagem
sem que ela esteja influenciando o equilíbrio de fases entre o gás e o óleo. Então, normalmente aqui você vai considerar, na realidade, você tem gás, óleo e água. Você tem aqui os diversos componentes, como nitrogênio, CO2, metano, etano, blá blá blá. Você tem aqui C20, C36+, e aqui você também tem a água. Só que o que vai interessar para quando você está fazendo a abordagem prática vai ser justamente você ignorar o componente água e tirar a fase aquosa dos cálculos de equilíbrio. Por que a gente pode fazer isso? Porque essa abordagem ela é simplista, mas ela ainda é válida. Isso acontece porque quando a gente pensa aqui no coeficiente de partição da água em relação ao gás de um determinado componente, isso daqui é a composição do componente I na fase vapor em relação ao componente I na fase aquosa. Então, eu estou pensando no metano, e no metano particionado entre gás e a água, porque eu estou pensando aqui do água em relação ao gás. Eu também vou ter um coeficiente de partição, que é água em relação ao óleo desse mesmo componente I. Então, isso daqui vai ser a fração molar do componente I na fase óleo em relação à fração molar do componente I na fase água. Ok? Então, o que a gente percebe é que esses valores aqui são muito maiores do que 1 para todos os componentes, com exceção da água. Ou seja, isso aqui quer dizer que a água possui uma solubilidade limitada. Então, se eu tenho tanto uma solubilidade limitada da água na fase óleo, quanto dos outros componentes na própria fase água. Então, isso faz com que a gente tenha a solubilidade da água, ela pouco se distribui. Tanto pouco se distribui entre o óleo, quanto entre o gás. Ok? Para a água, esse valor de K aqui, para o componente água, isso aqui vai ser muito menor do que 1. Ou seja, isso só quer dizer que a água propriamente dita tem a tendência de permanecer na fase aquosa, enquanto os demais componentes têm a possibilidade de se distribuir entre o gás e o óleo, ok? Uma outra característica importante é a gente pensar no partição da água em relação ao gás do metano em relação a coeficiente de partição entre água e gás do componente etano. À medida que eu aumento a cadeia do hidrocarboneto, eu acabo aumentando um pouco mais a solubilidade em água. Então, o valor de K para o C2 é maior do que o valor de K para o C1. Isso quer dizer que nessa sequência aqui que eu te demonstro, que eu te escrevi, C1, C2, C20, C36, isso aqui você vai aumentando a solubilidade. Ok? Bom, continuando então. Certo, então, na maioria dos casos, nos casos mais gerais, a gente pode dizer que a gente realmente pode tirar a água dos cálculos de equilíbrio de fase, fazer os cálculos somente de gás e óleo, mas então, quando é que a água pode ser um fator importante? Então, quando a solubilidade é um fator importante? Então, vai ser importante a solubilidade da água quando a gente pensar, por exemplo, na produção de gás.
Então, quando você está pensando em produção de gás, se você tem a presença de água, também significa a produção de água. E aí você não está produzindo água, a água não tem o mesmo valor agregado que o gás que você está produzindo. Então, esse teor de água tem que ser contabilizado, porque ele diminui o valor do produto que você está produzindo. Essa presença de água ela varia de 0,1 até 5% molar. Então, vai de valores muito pequenos, como 0,1, até 5%. O que faz aumentar o teor de água de 0,1 até 5%? O que faz aumentar isso é a temperatura do reservatório, ou seja, se você tiver uma temperatura maior do que 300 Fahrenheit, em torno de 100 e alguma coisa Celsius, isso vai te levar à tendência de ter uma composição de água elevada. Se você tiver uma baixa pressão da região de wellbore, ou seja, a região de produção efetivamente ali do reservatório, para uma pressão pequena, e aí o que é pressão pequena, né? 500 psi, esses dois fatores são fatores que contribuem que você tenha uma grande quantidade de água na, na corrente gasosa, na corrente de produção gasosa. Então, a gente chama isso daqui de reservatório quente. Eu estou falando em português, né, mas em inglês é hot reservoir. Então, você vai acabar, pode ouvir isso quando você estiver comparando alguns outros reservatórios entre si. Então, nessas condições, você vai estar favorecendo que você tenha uma maior quantidade de água, uma maior pressão parcial de água, ou seja, quando você aumenta a temperatura e reduz a pressão, você está aumentando a tendência do componente pesado, que a água aqui, comparativamente com os outros hidrocarbonetos, pode ser considerada pesada em relação a alguns deles, e aí esse componente mais pesado ele vai ter maior tendência de estar na fase gasosa. Então, esse é um dos fatores de quando a solubilidade é importante. E aí, quando ela é importante, você vai ter que passar a usar cálculos de equilíbrios de 3 fases, não somente de 2. Então, um outro ponto importante é quando você tem um contato com grande quantidade de água fresca. Por água fresca aqui, eu quero dizer que é aquela água que ainda não tinha sido entrada em contato com o óleo e o gás. Então, você tem esses procedimentos com água seca, com água fresca, quando você está pensando em termos de injeção de água. Então, quando você está injetando água dentro de um reservatório, com o objetivo de fazer um water flooding, então, quando você tem esse objetivo, você normalmente capta a água do mar, ou seja, uma água que não está em contato com o gás e o óleo, e faz essa injeção dessa água no reservatório para você ter um deslocamento e a manutenção da pressão de produção. Então, quando você tem esse flooding de água, você acaba botando em contato uma grande quantidade de água que não tinha sido equilibrado com o gás e com o óleo. Por equilibrado, o que eu quero dizer é que não teve um contato com a agitação, de forma que os componentes possam se particionar. Então, você tem a capacidade de, por exemplo, absorver do gás alguns componentes e absorver do óleo outros componentes. A outra situação é a situação de quando tudo dá errado. Ou seja, quando você tem uma situação de vazamento ou de blowout. Então, embora a água tenha uma solubilidade limitada, quando você coloca, em termos de vazamento, uma grande quantidade de óleo em contato com a água, você vai ter embora a água tenha uma pequena solubilidade, mas em quantidades, como ela está muito maior presente no oceano, você vai acabar captando e dissolvendo alguns desses componentes.
Então, se o efeito de um derramamento de petróleo já é muito grave, quando você pensa ele em duas fases separadas, na dificuldade que você tem de processamento e separação da emulsão que é formada, quando você tem esse vazamento, o impacto é muito maior quando você pensa em componentes como benzeno, tolueno, componentes aromáticos sendo dissolvidos em cursos de água. Então, isso dá um impacto muito maior para o que a gente pudesse imaginar do ponto de vista ambiental. Um outro exemplo aqui de contato com grande quantidade de água fresca é um reservatório. Deixa eu desenhar isso aqui em outro. Um outro exemplo de contato com grande quantidade de água fresca é quando você tem um aquífero ativo. E aí, por aquífero ativo, você tem um exemplo do reservatório de Dukan, no Catar. Então, você tem aqui um reservatório, que, segundo informações, deveria ter mais ou menos esse formato aqui. É um reservatório que ele é subsaturado, então, como característica aqui, ele é subsaturado, desculpa, ele é saturado. Um reservatório saturado, ou seja, ele já está já está dentro do equilíbrio de fases, você tem gás dentro do reservatório, ele é saturado, aqui é a região que você tem de gás, uma região de gás trapeado, por exemplo, e além disso, você tem uma região aqui em que você tem a presença de um aquífero ativo. Então, você tem um reservatório saturado em um determinado ponto, você tem uma alta permeabilidade, como característica também desse reservatório. Permeabilidade é justamente o quanto a rocha está deixando os fluidos passarem por entre os seus poros. Então, o que foi observado nesse reservatório de problema é que quando você tomava amostras nessa região, você conseguia achar um óleo saturado. Só que quando você tomava amostras dentro dessa região aqui, você tinha amostras altamente subsaturadas. Não havia uma justificativa geológica de o porquê que o teor de gás estava variando tanto dentro dessa região. O que foi observado é que quando você tem esse aquífero ativo aqui, esse aquífero que permite a passagem aqui de correntes de água durante uma determinada produção, então se você tem essa determinada permeabilidade, você tem contato com a água que está aqui fluindo, que está nem tanto fluindo, mas fixa aqui nesse aquífero e em contato de forma que consiga permitir a passagem de componentes através, por conta da permeabilidade desse reservatório. Então, o que você teve aqui, o que é muito provável de ter acontecido nesse reservatório, para justificar essa diferença de saturação das amostras coletadas com distâncias aqui dele, é que você tinha a remoção de nitrogênio, CO2 e os componentes aqui, metano e etano, eles estavam sendo tipo, lavados para dentro do reservatório de água. Então, você tinha uma difusão aqui desse reservatório, a permeabilidade era um negócio que permitia ele fazer isso, e com um tempo geológico, permitindo bastante tempo, essa região que tinha contato direto com o aquífero permitiu a passagem desses componentes para serem dissolvidos dentro da água. E aí, como o volume do aquífero era muito grande, isso faz com que você tenha não só esses componentes gasosos, mas também alguns componentes aromáticos sendo removidos do óleo que estava saturado. Então você acabava levando essa região que estava saturada, você tinha uma região com amostras subsaturadas por conta dessa remoção pelo contato com a água que estava no aquífero ativo, no aquífero que tem
essa possibilidade, esse contato devido à sua permeabilidade. Ok, gente? Então, por hoje é basicamente isso. Se vocês têm alguma dúvida? Não, não, nenhuma. Já que vocês estão sem dúvida, então é Ok, professor. basicamente isso por hoje. A partir da próxima aula, a gente vai começar a ver quais são as estratégias de conta que a gente tem para fazer esses cálculos de equilíbrio, mas é necessário que a gente pare um pouco para pensar sobre esse ponto de vista mais prático do processamento e dos cálculos de equilíbrio de fase. Ok? Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês me falam. E valeu aí, gente. Até mais. Tá, tchau, professor. Tá.